Vinícius de Bahia. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabu. Olha, a Bahia, pelo 5º ano consecutivo, é campeã nacional nos índices de homicídios no Brasil. É um título que nos desonra, nos amedronta, nos desvaloriza, nos apequena, nos deixa sem compreender por conta de que o Estado não tem tomado as providências que são. Porque não é possível que a Bahia não esteja aprendendo o Rio de Janeiro, que já foi considerado o estado mais perigoso do Brasil. Lá, os índices diminuíram vertiginosamente. Só para você ter ideia, em 2022, foram pouco mais de 4 mil homicídios no Rio de Janeiro, enquanto que aqui foram quase 7 mil. Então nós estamos quase que dobrando, né, os casos de assassinatos ocorridos no Rio de Janeiro. Não dá para entender por que essas coisas perduram, porque são reincidentes a cada ano que passa, porque a lógica diz que a gente tem que aprender a andar com as quedas. O aprendizado vem daquilo que está dando certo em outras situações ou em outras localidades, mesmo que sejam as mesmas situações, as mesmas ocorrências. Então, por que a Bahia não está aprendendo com o Rio de Janeiro? Por que a Bahia não está aprendendo com São Paulo? Por que nós temos que ser campeões de assassinato no Brasil? Às vezes eu fico analisando, né, coisas que eu vejo acontecendo com o objetivo de chegar a um resultado que seja de solução para alguns problemas. E a quem está falando de morte, eu vou citar aqui a situação de uma queda de avião. Muitas vezes o avião cai, né, lá para o lado da Ásia, da África, da Europa, da Oceania, mas as autoridades aéreas do Brasil, no seu corpo técnico de segurança, se deslocam até o local em que houvera a queda do avião. E lá já tem um aparato internacional, porque as companhias aéreas, elas são anexadas, são acopladas a um processo internacional que exige algumas medidas de segurança, e entre elas tem aquela que estuda o que ocorrera para que não seja repetida aquela tragédia. Então, toda vez que tem uma queda de avião, ainda que seja nas profundezas dos mares, as autoridades de segurança aérea se deslocam ali com seus equipamentos, seus aparatos técnicos, seus profissionais, e recolhem tudo o que consegue encontrar da aeronave, ainda que ela esteja no seu corpo maior, distante de um parafuso, quilômetros e quilômetros. Eles saem buscando tudo, não deixam para trás uma arruela. E aí toda aquela fuselagem, aquela parafernália de ferragem é transportada para um galpão. E ali o avião é reconstruído, é remontado. E os técnicos vão minuciosamente investigar o que foi que efetivamente provocou aquela tragédia. Eles vão desde o que aparentemente é insignificante à caixa preta. Tudo é investigado. Feito isso, as companhias aéreas, as companhias de segurança de voos aéreos começam a pesquisar formas daquele motivo do acidente não ser repetido. E por conta disto é que o transporte aéreo é o mais seguro que existe entre todas as alternativas, mais seguro inclusive do que o elevador. Portanto, isto deveria ser um procedimento copilado pelo governo do Estado. O governo do Estado deveria se espelhar no que acontece de investigações para um resultado trágico de mortes em acidentes aéreos, para chegar à busca de soluções para os homicídios que acontecem na Bahia. Aqui em Itabuna nós temos crimes que não foram desvendados, cujas vítimas poderiam estar vivas caso tivesse aqui na cidade uma comissão técnica, uma operação especial, alguma coisa que se equivalha a algo impactante no sentido daquele crime não ser repetido. Mas nós tivemos aqui, eu sempre cito, 2 casos que aparentemente são de fáceis soluções para tirá-los do rol dos insolúveis. Eu cito o caso da estudante Kleber Lisboa
que saíra numa tarde de Réveillon, para comprar uma sandália a fim de curtir o Réveillon para Esquintacaré. Saiu do Pontalzinho, pegou um táxi, se deslocou até o São Caetano e nunca mais essa garota foi vista. Isso tem uns 10 anos, e ela com certeza foi sequestrada e assassinada, e o corpo até hoje não apareceu e, consequentemente, a autoria deste crime está sem identificação. Só que pessoas viram a garota. O taxista viu, sabe onde deixou a garota. São Caetano é um bairro, quase cidade, onde os estabelecimentos comerciais possuem vídeo monitoramento. Não sei se essa investigação foi feita, e se foi feita eu não creio, ou não tive conhecimento. O fato é que Kleber Lisboa é mais um número nas milhares de pessoas cuja autoria de homicídio está sem identificação. Teve também a professora Ray Luciene Castro, grávida de 4 meses, que foi assassinada dentro da sua residência. Ao abrir a porta para alguém, ela foi atingida por disparo de arma de fogo. Uns 10 anos se passaram e este caso também está no rol dos insolúveis. Só que de lá para cá, centenas, talvez milhares de outros homicídios ocorreram sem que houvesse punição, sem que seus autores fossem identificados, investigados, processados, presos e condenados. Não. Nós temos um histórico aqui de homicídios que se sucedem sem que haja uma resposta rápida do Estado. E assim como acontece nas investigações dos acidentes aéreos, aqui também deveria ter alguma coisa que o Estado mandasse para cá peritos para investigar, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil já mapearam em Itabuna as localidades mais vulneráveis, aquelas onde as ocorrências policiais são mais constantes. A polícia sabe onde é que mais se assalta, onde é que mais se arromba estabelecimentos comerciais e residenciais, onde mais se furtam veículos, motos e bicicletas. A polícia sabe de tudo. A polícia já tem tudo isto mapeado. A polícia tem lá no seu setor de inteligência investigadores que anotam todas essas ocorrências. O que a polícia não tem, talvez sejam condições de sair do papel, de tirar toda essa pesquisa, todo esse estudo, né, da plancheta e ir para a ação. Saber por que determinado bairro, a partir das 18 horas, as pessoas estão impedidas de transitarem. Ainda que aquele bairro tenha uma praça, a praça tem que estar deserta, caso contrário, as facções criminosas ou a facção que domina aquela localidade vai causar problemas para os transeuntes, para motoristas, mototaxistas, motociclistas que ousarem irem àquela localidade sem permissão dos líderes das facções criminosas. Então isso não pode acontecer. As organizações criminosas não podem nunca ser mais organizada, melhor planejada e com maior poder bélico do que o aparato do Estado. O Estado não pode ficar de joelho, de quatro, diante de organizações criminosas. As facções aqui em Itabuna, Raio A, Raio B e DMP, não podem ser superior do que o 15º Batalhão de Polícia Militar, do que a 6ª Corpim, que nós estamos aqui falando do Estado de Direito. Nós estamos falando aqui do poder estadual, daquilo que é legalizado, daquilo que está na jurisprudência de uma ação efetiva de combate ao crime. Nós não podemos permitir que a polícia esteja inferiorizada na sua capacidade de enfrentamento. Nós não podemos aceitar que a polícia esteja ausente nas localidades mais vulneráveis. Porque nós sabemos que nos 4 pontos cardeais desta cidade há um domínio, há uma preponderância das facções criminosas. Eu tenho que andar em Itabuna, nos lugares, sem o receio de ser agredido, de ser violentado, de ser assaltado, roubado e até assassinado. Eu não posso ficar com esse sentimento de inferioridade, de insegurança, porque eu não sou um pagador de imposto. Eu sou um cidadão cuja carta magna me garante segurança do Estado. O Estado tem que me garantir que eu não devo ter limitações de horário e de localidade em minhas acessibilidades. Eu tenho que ir e vir, porque está lá na Constituição esse meu direito.
E quem é que tem que prevalecer este meu direito? Quem é que tem dever de fazer acontecer aquilo que está estabelecido pela Carta Magna? O Estado. Porque é o Estado quem domina a polícia militar, a polícia civil e outros órgãos de segurança pública. E por que essas coisas não estão funcionando? Por que o traficante tem poder maior do que um tenente-coronel? Por que o aviãozinho, a mula do tráfico, amedronta muito mais do que um soldado, por mais truculento que seja o policial? Por que a gente deve ficar à mercê do crime organizado? Se nós pagamos caro para ter um aparato de segurança pública. Talvez as pessoas não saibam, mas o governo do estado gasta muito mais com propaganda em rádio, televisão e blogs do que com a segurança pública. E o que é que nós queremos saber do governo que está fazendo um hospital em Juazeiro, em Entre Rios, em Teixeira de Freitas, se a gente precisa aqui em Itabuna de mais polícia na rua, de mais viaturas policiais transitando, sobretudo pela periferia? Nós não precisamos de propaganda. Acho até que nem o governo precisa de propaganda. Porque a boa propaganda é aquela chamada de boca a boca. Se o governo é bom, a população, ela por si só, vai propagar esse benefício. Então não dá para a gente entender o que está acontecendo na Bahia, porque eu estou me referindo aqui a um fato que se repete por 5 anos subsequentes. Estou relatando aqui um acontecimento trágico de assassinatos. Foram quase 7.000 homicídios em 2022. Dá para a gente perceber o que é que significa isso? Porque existem na Bahia dezenas de cidades que não têm essa população. É como se toda uma cidade fosse dizimada. É como se os baianos simplesmente fossem abduzidos, fossem sumidos do mapa da Bahia, sem que seus parentes, amigos, soubessem a causa. Porque entre os homicídios, muitos são de balas perdidas. E por que acontece bala perdida? A maioria é em função de tiroteios, de bandido contra bandido, de polícia contra bandido, e o que é pior, de polícia contra polícia. Porque nós chegamos ao cúmulo do absurdo de, na Bahia, a polícia matar a polícia. Tivemos, há uns 5, 6 meses atrás, policiais invadindo uma pousada em Itajuípe e matando um policial. Tivemos, em plena capital baiana, em Salvador, o policial Wesley protestando contra a situação a que estava submetida de sucateamento do seu aparato de segurança pessoal, das condições de trabalho, da condição ruim do seu quartel, parece que em Itacaré, do seu corpo policial, e ele foi morto por policiais. Então, se polícia mata polícia, se bandido mata polícia, os baianos vão chegar à conclusão de que está todo mundo no mato sem cachorro. Está todo mundo sem capacidade de garantir o dia seguinte, porque ninguém sabe se amanhecerá vivo. Portanto, eu quero concluir esse meu raciocínio na abertura do programa de hoje. Quero saber das autoridades estaduais, porque elas que são responsáveis. Por que não aplicam na segurança pública para desvendar as causas, eu não diria nem os autores, as causas dos homicídios, como acontece quando ocorrem acidentes aéreos? Por que uma comissão especial, formada por técnicos, por peritos, por estudiosos, criminologistas, não é deslocada a Itabuna, e eu diria Itabuna como um parâmetro para as demais cidades, como um laboratório para as 417 cidades baianas? Por que não vem para cá para saber por que tantos crimes acontecem sem identificação de autoria? Por que tantas pessoas morrem nessa cidade, sabe, sem ninguém saber o motivo, a causa e a autoria? Porque há uma repetição ano a ano das ocorrências trágicas sem que hajam respostas para as famílias. São milhares de familiares que estão hoje ainda lamentando a morte de pessoas cuja ocorrência fatídica foi de 20, 30, 10 anos atrás. Eu não estou falando de homicídios ocorridos ontem e que vão ocorrer com certeza amanhã. Estou falando de coisas que estão perdurando décadas sem que existam sinais de que a família vai ficar tranquila por saber o que foi que efetivamente aconteceu para o seu filho ser assassinado, para o seu neto, seu irmão, seu pai,
sua esposa, enfim, né? Precisamos disso. Governador Jerônimo Rodrigues, às vezes eu tenho a sensação de que há uma diferença entre o senhor e seus antecessores do PT. Porque Wagner e Rui Costa foram desastrosos. Foram referências péssimas, inclusive de corrupção. Então, governador, estamos esperançosos. Eu não votei no senhor, não tenho pretensão de votar no senhor, até porque eu não voto no PT sob hipótese nenhuma, mas eu torço que dê certo, porque eu sou baiano, eu sou itabunense, eu vivo nesse universo da baianidade. Eu preciso, agora mesmo eu passei o sábado em Cabralha, passei o domingo em Porto Seguro, eu viajo todo final de semana, eu sou motociclista, eu preciso estar trafegando pelas rodovias, por estradas vicinais, com a sensação de segurança, governador. Então dê para nós, e não é só para mim, mas dê para nós baianos, pelo menos uma sinalização de que as coisas serão diferentes com o senhor, que o senhor cuidará da Bahia muito melhor do que os seus antecessores cuidaram de blog, de televisão e de rádio. Nós não precisamos, governador, que o Estado gaste mais com propaganda do que com o aparato de segurança pública. Nós precisamos, governador, saber que o combate à violência está sendo prioritário e não zelar pela imagem do governo. Governador, é um apelo, é uma súplica em nome de todas as famílias submetidas a esta situação de incógnita, de busca de resposta. E essa resposta o Estado pode dar. Tá bom, governador? Nós vamos a um breve intervalo, logo em seguida nós vamos travar um assunto aqui com o jornalista, radialista Paulo Lima, sobre o que está acontecendo no atual momento e quais as perspectivas do que ocorrerá envolvendo as eleições municipais, o governo de Augusto Castro, o governo da Bahia, o governo de Lula, enfim. Nós vamos destrinchar, nós vamos fazer aqui um passeio pelos acontecimentos do cotidiano, e eu tenho certeza absoluta que na pauta muita coisa do seu interesse, meu querido amigo, minha querida amiga, vai estar focado, valeu? Mas a coisa é muito rápida esse nosso intervalo, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, hoje nós vamos receber o jornalista Paulo Lima, com quem a gente vai aqui
passear sobre os acontecimentos políticos de Itabuna e da região, mas, sobretudo, quais são as expectativas e a perspectiva das prováveis candidaturas a prefeito. Algumas, é claro, vão ficar pela metade do caminho, outras vão vigorar. Mas o que é que vai acontecer no futuro? Isso é que a gente vai querer saber de Paulo Lima. Ele é um estudioso, ele é uma pessoa experimentada, viveu muitos acontecimentos, talvez os grandes acontecimentos das últimas 4 décadas, sempre teve Paulo Lima, se não como protagonista, mas como uma testemunha viva de tudo que aconteceu. Diretamente envolvido, jornalista, sobretudo da área política, com conhecimento vasto sobre os acontecimentos, sobre os protagonistas da política de Itabuna, e nós vamos querer começar perguntando para Paulo Lima como é que ele está vendo esse cenário hoje. É um cenário que vai perdurar, ou como dissera o Magalhães Pinto, né, que é igual a nuvem que você vê e quando você volta a ver, segundo depois já não é a mesma realidade. Paulo, bom dia. Como é que você vê, Paulo, o quadro entre os prefeituráveis no atual momento? Olá, meu amigo telespectador internauta da TVI. Prazer estar aqui no programa Olho no Olho do companheiro, do amigo de longas datas, Val Cabral. Justamente é como você disse, a política, no dizer do grande político mineiro Magalhães Pinto, é como as nuvens. Eu estou conversando com você aqui, eu olho para as nuvens, ela está numa formação. Passa 5, 10 minutos, as nuvens já tomaram outra formação. E assim é a política partidária. Ela é muito dinâmica. Então, esse processo exige que nós estejamos sempre atentos, que nós sejamos as sentinelas avançadas nesse processo, Val, porque ela muda. Como as nuvens, a política muda. Você vê que essa semana mesmo, aqui em Itabuna, quando termina, que há uma pesquisa aí dizendo que o prefeito Augusto Castro deu uma alavancada, acontece aí que vazou isso aí, essa suposta lista de fantasma de funcionários, e isso então já tomou conta, já é o que se debate nos 4 pontos cardeais da cidade de Itabuna. Você há pouco falava sobre segurança pública, que deve se estender pelos 4 pontos cardeais. E esse fato da suposta lista está sendo o prato de entrada da política diária da nossa cidade. E quando você aborda essa questão, né, é interessante porque Itabuna está vivendo situações de toda semana ter motivo de debate político. Toda semana. Não tem uma semana que você não tenha um caso que seja relevante, sobretudo para ser debatido nas redes sociais. E nesse caso específico da lista, existem situações, não é só em Itabuna, diria que em todas as cidades brasileiras, da chamada lista dos fantasmas. Esses fantasmas sempre vão existir. O que são os fantasmas? São pessoas que estão no quadro dos servidores e que são entendidas como tal, mas que na prática a gente pode assegurar que a absoluta maioria, eu diria que mais de 90%, não podem ser enquadradas como fantasma. Agora, aí esse processo aí compete ao governo municipal separar o joio do trigo, como você ia dizendo, né? Tem as pessoas que trabalham, claro. Eu conheço N pessoas na prefeitura que estão na lista e que a gente sabe que trabalham. Evidentemente, que trabalham. Agora compete ao governo aí, e agora como isso aí explodiu, aí eu não sei. Porque o que acontece, Paulo, é o seguinte, a lista traz quem indicou. E pela maioria ser da política, ser presidente de partido, ser vereador, evidentemente, a teoria é de que são pessoas fantasmas na prefeitura, né? Eu diria que eu conheço a grande maioria, sabe? E eles trabalham. Agora, existem entre eles que são agentes políticos. Vou dar aqui só um exemplo. Estão na lista alguns que são coordenadores de bairro, que trabalham no bairro. A função dele não é estar, por exemplo, na Secretaria de Governo. Até porque são muitos. De trás de uma cadeira. De uma cadeira, não. Eles têm que estar na rua mesmo. Aí, como ele não é visto na Secretaria de Governo, na Secretaria aqui ele foi lotado, né, de gestão e tal, aí ele é considerado fantasma. Não, mas ele está na rua. Ele está fazendo trabalho muitas vezes do vereador. Agora, tem pessoas que estão no exterior, aí também extrapola. Aí não tem nesse caso aí, extrapola os limites. Nesse caso aí, pode acontecer, por exemplo, na área da educação. Nós temos alguns professores que estão na Argentina, que estão na Bolívia fazendo pós-graduação, PhD, né? E eles estão lá, eles estão licenciados com remuneração, que é legal. Que ela é um direito do trabalhador, né? Tem que ver se essas pessoas não estão enquadradas nesse contexto. Porque se elas estão morando no exterior e recebendo aqui, aí isso é crime. Não, exato. Eu não creio que seja isso que esteja acontecendo. Mas eu acredito que essas pessoas que estão aí também não estejam fazendo curso
Sim, não é? sim. É isso que tem que ser investigado. Justamente foi o que eu disse, Val. Se estão as pessoas fazendo o curso, né? Se pós-graduando, dependendo tese, tudo bem, válido. Que legal. for da área da prefeitura que recebeu isso para ir à Europa. Agora, você está na Europa, você receber daquilo que eu pago imposto, que você paga imposto, que o cidadão que está nos assistindo, a cidadã que trabalha e paga imposto para esse pessoal ganhar. Eu tenho até um amigo de Santa Luzia, que ele é professor, e ele faz pós-graduação na Argentina. Aí ele passa 3 meses na Argentina, 3 meses lá em Santa Luzia. Aí um outro amigo meu, que é vereador lá, sabe, fez a denúncia. Tá pagando que tá na Argentina. Aí ele foi lá e explicou. Não, é um direito estatutário da CLT, evidentemente, claro. É um direito, né? Se aqui não há oferecimento dessas vagas, ou se aqui o custo é muito alto e lá se paga muito menos, para ele, o profissional que está querendo se capacitar, é mais barato ir para a Argentina fazer essa pós-graduação. Então isso é legal. Então o que tem que ser feito, e o Moisés Nobre, que é o secretário de gestão, ele já emitiu uma nota pública, né, destacando justamente esses aspectos. Olha, que não há imoralidade. Agora a nota foi muito vaga. Então, é em função dessa nota que a Câmara, com certeza, vai se debruçar sobre o assunto, nome por nome, e ver. A nota foi muito vaga, eu estou dizendo isso porque eu estava ontem na posse do novo comandante novo secretário de Segurança e Ordem Pública, o Major Fábio, e o comentário que eu vi lá de várias pessoas é que a nota foi muito vaga, ela foi sem substância para poder a opinião pública fazer um juízo de valor mais adequado. É preciso a mulher de César não ser somente honesta. É honesta, ela tem que parecer honesta, né? Então eu creio que o Augusto Castro deva se pronunciar ainda no dia de hoje, acho que ele deve isso à comunidade. E deve, porque é poder, né? O que eu pressuponho é que eu diria que a absoluta maioria, né, dos nomes que estão lá, eles ocupam os chamados cargos políticos. É o cargo que a pessoa tem para andar na cidade, ouvindo as pessoas, vendo onde é que tem buraco, onde tem luz. Toda a prefeitura tem isso. Agora, toda. O poder é uma coisa séria, né, Val? Eu me lembro, falando sobre essa lista, essa suposta lista aí, como estão chamando. E todos os governos tiveram elas. Eu me lembro que eu estava na prefeitura, tinha reuniões, quando você chegava no café por mais de tarde, as pessoas que estavam ali já sabiam o que aconteceu lá na reunião. Pronto. E mesmo, Val, você deixando os celulares na entrada ali do gabinete do prefeito. Rapaz, porque essa lista é a chamada Fogo Amigo. Essa lista saiu de lá de dentro. Alguém lá de dentro de maneira capciosa, né, fez com que o conhecimento chegasse ao público externo. E não errou. Eu acho que as coisas têm que ser transparentes. Até porque todo governo tem que ter transparência, é lei. É lei. Só que a transparência não diz que determinada pessoa está lotada em determinada secretaria e que foi nomeada por fulano e tal, e ali eles botam até os valores de salário e os adendos. Né? Eu acho que o Recursos Humanos dormiu nisso aí que estão explorando do fotógrafo lá de São Caetano, que recebeu até o mês de julho. Eu acho que ali foi uma grande falha dos Recursos Humanos. Sim. Porque eu sou funcionário público, eu morro, automaticamente o Recursos Humanos tem que dar baixa. Com certeza. Não é isso, Val? Com certeza. Tem que ter uma ligação entre todo esse aparato tecnológico dos Recursos Humanos hoje, com os registros de óbito. É evidente. Né? Porque ninguém hoje morre sendo servidor público sem que seu serviço público não saiba. É evidente. Se você trabalha num departamento, aí o colega morre. É claro que vai ter uma missa, é claro que vai ter um sepultamento, é claro que vai ter um velório, é claro que todo mundo vai saber que a pessoa morreu. Será que só o Recurso Humano não sabe disso? Não sabe disso? Não dá para entender. Mas você detectou bem o negócio. Foi um fogo amigo. Alguém lá de dentro que teve essa você iniciativa. Que já passou pelo governo, eu que já passei pelo governo, que nós conhecemos esse mecanismo, né? Nós conhecemos muito bem esse mecanismo. Eu já fui gestor tanto em Itabuna, em Eunápolis e em Ilhéus. Eu sempre tive, dentre os meus subalternos, eu fui chefe em todos esses lugares, sempre tive entre as pessoas que trabalhavam comigo, alguns que eram agentes políticos. Alguns que tinham... Por exemplo, nós tivemos aqui em Itabuna, eu fui coordenador de DST-AIDS e nós fizemos uma operação chamada Ronda Noturna. Essa Ronda Noturna, que foi inclusive premiada na Universidade do Estado da Bahia com o troféu Berimbau de Ouro,
foi o projeto mais relevante na Bahia de combate de prevenção junto aos profissionais de sexo. E essa equipe multidisciplinar trabalhava somente quinta, sexta, sábado e domingo. Elas começavam a trabalhar 22 horas e iam até 4, 5 da manhã. Aí surgiu a denúncia, 2 denúncias. Primeira, de que ninguém via esse pessoal lá segunda, terça e quarta. Eu falei, mas não é pra ver mesmo, não. Essa turma Você chegava lá, não via essa turma, comeu? Não é pra ver, não. Essa turma trabalha 10 horas da noite, né? De quinta até domingo. A outra denúncia. Tinha um brega muito famoso aqui no bairro de Fátima, e alguém falara ao Fernando Gomes, que era o prefeito, que vira o veículo da coordenação na porta do brega. Porta do brega. Lá, né? Você lembra desse caso? Aí Fernando Gomes me ligou, chateado. Ô Cabral, como é que pode? O carro chapa branca da coordenação, 3 horas da manhã no brega de fulano e tal. Aí eu cheguei, eu fui lá conversar com ele. Falei, olha, Fernando Gomes. Aí eu fui, levei o troféu, a gente já tinha ganho o prêmio, né? Levei um troféu enorme, um berimbau de ouro, mostrei o troféu para ele. Falei, olha, isso aqui é resultado do que você está criticando. Aí expliquei, é um projeto chamado Ronda Noturna, cuja ocupação é ir até os estabelecimentos de prostituição, levar prevenção, levar preservativo, insumos, para que as pessoas sejam mais cuidadosas em suas relações sexuais e não serem infectadas pelo vírus HIV/AIDS. Porque a AIDS estava naquela época no auge e tal. No auge. E naquele momento foi até notícia, esse projeto foi notícia de Bahia, porque nós detectamos 68 pontos fixos de prostituição aqui na cidade. Então, aí nós tínhamos aqueles como fantasma, não eram fantasma. Não era, tinham ocupações distintas, né, que eram diferentes dos demais da equipe. Então isso acontece em todos os lugares, né? Tem 2 coisas que são inevitáveis nas cidades, né? Na política. É a chamada rachadinha, eu acho que você vai concordar comigo, e a lista de fantasmas. A rachadinha virou uma instituição nacional no mundo político, não é? É impossível. As pessoas podem até negar, mas quem é do meio, e nós somos do meio, sabemos que a rachadinha é inevitável. Por quê? Aí é fácil explicar, e o Paulo, como ele é estudioso também, conhecedor do assunto, talvez possa concordar comigo, caso contrário vai estar com todo direito de discordar. O que acontece? O sujeito é eleito vereador. Para tanto, ele precisa contar com 40 apoiadores. 40 lideranças estão com ele. Mas ao tomar posse, ele descobre que só tem espaço para 20. O que é que ele faz? Os 20 vão ganhar, mas vão dividir o salário com os 20 que vão ficar na rua fazendo assessoria de ouvir as pessoas. Rachadinha normalmente é isso. Embora exista aquela rachadinha do político que pega metade do subsídio, do salário do assessor e fica para si. Mas normalmente a rachadinha está nesse contexto de subdivisão do que recebe um que trabalha com os outros que não foram nomeados ou contratados. Você concorda comigo que é assim que funciona, Paulo? É assim que funciona, claro. O dinheiro, aquela quantia de dinheiro que a lei permite, é dado, né? Então, aí há essa divisão. Isso, e é normal isso, pode até ser amoral, né? Pode não ser ético, mas é o chamado jeitinho brasileiro, que sobretudo o vereador encontrou para contemplar todos que o apoiaram. Que também seria deselegante, o sujeito está envolvido na campanha do vereador, o vereador vai ganhar 20 mil e o sujeito sequer vai ter direito de ter uns R$1.000 por mês para sua subsistência. Acho uma coisa muito complexa, mas que atinge, se não 100%, né, porque as exceções são raríssimas. Exato. Mas, Paulinho, vamos agora para os prefeituráveis. Nós temos aí alguns nomes, né? Você falou em Augusto. Augusto, ele estava crescendo, visivelmente crescendo na aceitação popular, até porque o governo tem funcionado, ele tem sido presente em quase todos os bairros da cidade, e é claro que isso acaba tendo um desdobramento na aceitação. Aí vem esse balde de água fria, da suposta lista. Mas Augusto ainda está no páreo. Está no poder, evidentemente. Potencialmente é um candidato que pode quebrar essa história de Itabuna nunca reeleger prefeito. Ontem, lá no pronunciamento que ele fez, lá disse que vai a reforma da Praça Camaquã, que está merecendo. A última reforma que aquela praça viu foi na administração do saudoso prefeito Fernando Gomes. Vem aí uma ponte que merece a cidade, né? Ele disse ontem que o Tesouro Nacional agora, Itabuna está aqui, liberou essas coisas, 12 bairros, segundo ele ontem, vão ser beneficiados, então nós vamos esperar. Ele é poder, então está aí cooptando vários partidos para a sua base. 15 partidos já? 15 partidos, mas, né, então
tem também agora os outros candidatos que nós vamos analisar a partir de agora. No caso, só para finalizar aqui, na minha opinião a respeito de Augusto. Augusto com 15 partidos, é até possível que cresça esse número, até possível. 15 partidos, ele vai ter uma horda de apoiadores que é considerável, que é muito grande. É muito considerável. Agora, o prefeito Augusto, se ele quiser realmente, tem que mudar algumas peças de governo. É claro. Você sabe que a comunicação do governo Augusto, todo mundo sabe disso, a maioria da imprensa está cooptada, mas as pessoas não vestem a camisa do governo. Sim. Eu vou dar um exemplo, Paulo Lima, Eduardo Anunciação, Germano Lopes da Silva, nós vestíamos a camisa de Fernando Gomes. Isso é um fato. A mídia está recebendo o dinheiro, mas você não vê um editorial. Você não vê na rádio um editorial como você fez aqui há pouco sobre segurança, defendendo o governo Augusto Castro. A área cultural do governo Augusto Castro está péssima, tão péssima que saiu aí um vídeo e aquela bagaceira, aquela fedentina que estava lá na cadeia pública, que foi a cadeia pública que, no estalo genial de Rita Dantas, no governo de Geraldo Simões, criaram a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Está péssimo a política de cultura do nosso município. Então, essa reforma administrativa, se ele não fizer, ele vai acabar... vai prejudicá-lo. Dançando. Exato. É preciso. Até porque você citou alguns setores aí que estão, evidentemente, desgastando o governo. Claro. Você não sabe quem é Barra. O secretário de Comunicação. Então, com essa realidade toda, o que a gente prevê? Olha, está vindo aí a reforma do Itabunão, que vai ajudar muito, né, na empatia, na aceitação e na sinergia dele com o mundo desportista. Está vindo aí a ampliação do hospital de base. Estão vindo aí asfaltos que, segundo ele mesmo tem falado, poucas ruas em Itabuna não terão asfalto. Está vindo aí também a ampliação da questão da água também, mais água, enfim. Tem algumas perspectivas muito favoráveis para ele. E você tem outro gargalo na administração de Augusto, a Secretaria de Transporte e Trânsito. Esse problema de transporte coletivo na cidade de Itabuna é um gargalo que não é só dele, dessa administração não. Isso vem acontecendo ao longo dos anos na história política da nossa cidade. Eu sempre digo, viu, Paulo, que existem dois problemas que são inerentes ao determinado prefeito, que ele existe em todo lugar, que é a questão do trânsito e a saúde pública. Exato. Você nunca tem o ônibus para chegar na hora que o passageiro, ele chega no ponto, em 5 minutos ele quer o ônibus, e às vezes o ônibus é 1 hora. E para quem trabalha, Val, tem que chegar no horário. Isso, né? Então, aí você tem a questão da saúde, né? Isso. É normal você chegar no posto médico e não ter médico, não ter equipamento, coisa. É normal, mas não deveria ser. Mas é o que acontece em quase todas as cidades brasileiras. Então nós temos dois grandes problemas que Augusto vai ter que se debruçar sobre ambos para melhorar bastante essa situação. Pois bem, nós vemos aí, nós tínhamos há um pouco de tempo atrás o Pancadinha como o bicho-papão, né? Eu tenho visto que o Chico França tem crescido muito, existe uma perspectiva do próprio Bolsonaro vir a Itabuna. O Isaac tem tido inserções muito consistentes na última Vou falar, você talvez até possa, que eu conheço a história, mas estamos falando politicamente, o Geraldo saiu de 2 para 9. E quem sabe que não é verdade. Aí estão as pesquisas dizendo. Não? Então, eu tenho a impressão que vai ficar de 2 a 3 ou 4 candidatos vão decidir esse pleito de 2024. Eu apostaria num número maior. Maior? Eu acho que no afunilamento da eleição que vai haver uma polarização. Fica Augusto Castro. Fica Chico França. Concordo. Fica Geraldo Simões. Discordo. E fica aí entre Pancadinha, Azevedo, Isaac. Olha, você me... Não, Isaac vai ser. Eu li ontem, você me fez sobre Isaac, eu li o seu artigo sobre Isaac ontem. Eu estava assistindo ontem à noite a CNN, o republicano já está com um pé no governo Lula. Sim. Isso aí vai afetar um pouco aqui embaixo na base. Não creio, porque observe, nós temos algumas situações como o PDT... Tanto que o comentarista disse que o Tarcísio, o governador de São Paulo, que é do republicano,
ele só vai ficar no republicano até a eleição municipal de 2024. Sim, então. Aí tem muitas conjecturas. A gente Exato. sabe que o poder tem uma capacidade extraordinária de cooptação, nós sabemos. Mas O deputado Pancadinha vai ser candidato realmente a prefeito? Com certeza, Azevedo pela solidariedade, vai ser não será. realmente candidato a prefeito? Então, a minha conjectura é de que existem alguns candidatos, eu citaria três, que estão vulneráveis, né? Que dos três eu acho que somente um sai, que é o Guinho, pelo União Brasil, o Pancadinha pelo Solidariedade e o ex-prefeito Capitão Azevedo pelo PDT. Esses três prefeituráveis estão na órbita do carlismo. Né? Estão sob a liderança de ACM Neto. Eu creio que ACM Neto, no momento oportuno, deva chamar, sobretudo, os três e dizerem para eles de que, se forem separados, todos se forem morrerão. separados, o Augusto Castro pode fazer o terno para tomar posse. E tem que se unir. Eu acho que desses três, sai um. Sabe? Quem seria ele, eu não sei. Acho que não vai ser o Pancadinha. Eu estive com o doutor Mangabeira sábado. Sim. E ele disse-me que é preciso que a direita sente todo mundo para conversar. Sim, aí fica difícil. Por que vai ser Sim, mas improvável? eles vão tentar isso. Não, já está tendo. Exato. Inclusive, esses três que eu citei aqui, não, na verdade, foi Pancadinha, Capitão Azevedo e me parece que Guinho. Porque, Val, você tem que analisar o seguinte, ou a direita se endireita e senta para conversar, para analisar e colocar a problemática política de Itabuna acima das vaidades pessoais, ou então vai ser um suicídio. Todo mundo perdeu. Três candidatos da direita. Agora aí você pega a federação PT, PCdoB e PV. Aí a direita dividida. Aí vai ficar. Se a direita dividir e ela perder a eleição, ela vai ser crucificada. Não, a esquerda não vai dividir. Quando eu falo para você, a esquerda eu sei que não divide. Quando eu falo para você que o Geraldo não será candidato, a avaliação minha tem alguns aspectos que você não pode contestar. Eu vou te citar aqui. Geraldo já foi candidato na eleição recente, passada, sabe? Em 2020. Ele foi candidato. Em 2020 ele foi candidato, com apoio de Lula, com apoio de Dilma, com apoio de Wagner, de Rui, e não teve 3 mil votos. Mas Vilmacy e Manuel Porfírio chegaram à Câmara através dos votos de Geraldo Simões. Sim, querido. Mas eles continuam, porque a federação é como se fosse uma coligação. Hoje ele não depende de Geraldo. E quem será o candidato da coligação, da federação? Augusto Castro. Não vai ser, não. Vai ser, vou dizer por que vai ser. Não vai, não. Quem é o líder do governo na Assembleia? Sim, mas isso aí não vai ser, não. Rosenberg e Pinto, não é isso? Mas Rosenberg e Pinto apoiou Geraldo. Você ouviu ontem o que Lúcio Vieira Lima disse no programa de Maria Alice? O que Lúcio diz não se escreve. O MDB, o PT de Geraldo poderá ter o vice do MDB. Então, não vai ter. Por quê? Geraldo, para ser candidato, a lei exige que ele tenha a anuência do PCdoB e do PV. Tanto os comunistas quanto os verdinhos publicamente declaram apoio à reeleição de Augusto. Pronto. Criou-se um imbróglio. Então, como não tem o PET, que é a convenção do PT, a decisão vai para o Estado. Quem é que vai decidir para onde vai a federação? Eu vou citar para você quem é que vai decidir. É Jerônimo? É Jerônimo Rodrigues, que já anunciou apoio a Augusto Castro. Não anunciou, não. Anunciou, indiretamente anunciou. Não. Fez aquela... Eu vou dizer, foi ele que falou. Peraí, um momentinho, Walter. Fez aquele anúncio. Quando chegou lá no Hospital São Lucas, que a nossa colega Celina fez a pergunta ao governador, ele aí já saiu pela tangente. Ele saiu pela tangente. Isso. Então, mas por que ele saiu da tangente? Exato. Porque ele é petista. E tem um candidato, tem uma pessoa que se diz candidato do PT. Então o que acontece? No primeiro momento. Se você acha que Geraldo não é candidato, por que Lúcio Vieira Lima está fazendo isso? Por que Geraldo está em campanha? Vamos falar politicamente. A história, né? Quando eu e você éramos do PMDB, uma certa feita, o próprio Lúcio anunciou que o PMDB iria apoiar Geraldo. Geraldo era candidato naquele momento. Em 2012. Isso. Aí eu me encontrei com Gedel Vieira Lima e com Lúcio e perguntei para eles se eles achavam que nós lá, quem foi em Salvador, lá de Itabuna, do PMDB, éramos boi de piranha para apoiar um ladrão, para apoiar um cara execrado pela sociedade, cujas votações últimas foram vertiginosamente decrescentes. Ambos disseram, isso aí é para a gente atiçar. Isso é para te atiçar o mundo político. Então o que está acontecendo? Lúcio é uma piada. Lúcio é um fanfarrão, sabe? O que Lúcio
escreve, não, se fala, não se escreve. E ainda que Lúcio apoie o Geraldo, mas aí Geraldo não apoia... Pode ser fanfarrão, pode ser isso tudo, mas tá na presidência de honra de um partido. Não, manda no partido. Ele manda no partido. Evidentemente. Ele é fantoche do irmão, mas quem manda é ele. Quem manda é ele. Deixa eu lhe falar que negócio. O Geraldo não pode ser... Ainda que o MDB apoie ele, ainda que o PSDB, ainda que 20 partidos apoiem ele, ele só depende de 2. Ele depende de 1. Eu conheço muito bem a história sua e Geraldo. Eu sou inimigo daquele lixo. Não vou entrar no mérito. Mas é um problema pessoal. Não é pessoal, não. É fato. Não. Pessoal, eu quero que ele seja candidato. Eu juro pra você que a coisa que eu mais quero é Geraldo candidato, porque vai ficar comprovado que ele não tem voto pra se eleger vereador. Sabe? Ele sabe que ele não vai ser candidato. Por que ele não vai ser candidato? Porque a federação é como se fosse uma coligação. Você conhece a lei. A federação é uma coligação. Ele não pode ser candidato sem PCdoB e sem PV. É impossível ele ser candidato. Ele pode ter apoio do MDB, pode ter apoio de 20 partidos, mas se ele não tiver apoio de PCdoB e de PV, ele não pode ser candidato. Ele tem que ter apoio pelo menos de um dos dois. Esse imbróglio está lá para o Salvador, na mesa do PT, que o Everaldo Anunciação está querendo aí coisa... A Gleisi Hoffmann, parece-me que está sexta-feira em Salvador, a presidente nacional do PT, não é isso? O Valadares, que é o presidente do PT, já anunciou que o PT vai ter candidato em Vitória da Conquista, lá de Freitas Camaçari, em Salvador. Mas não cita Ilhéus e Itabuna. Não, mas Ilhéus e Itabuna é que está essa problemática. Mas você sabe por que não cita? Eu vou dizer por quê. Eles têm que resolver. Eu vou dizer por quê. Conversando com meu amigo jornalista Joel Filho, disse, esse imbróglio aí do PT, isso só vai ser decidido a partir de março, quando fecharem. Mas, Paulo, aí é onde eu quero chegar. Imbróglio existe nos chamados partidos prefeituráveis da direita. Na esquerda, não. Mas até agora, a esquerda, o governo, realmente não disse a Itabuna, né, em relação a isso tudo que nós estamos conversando. Já, nós tivemos declarações, por exemplo, Rui Costa, que é quem manda na política, e Wagner. Não disse, ninguém ainda disse. Ninguém, nem Rui Costa, deixa eu refrescar sua memória. Wagner, nem Jerônimo Rodrigues, disseram que não, o candidato é Augusto Castro. Não disseram ainda não. Muito bem. Jerônimo já disse. Jerônimo disse uma... Rodrigo Pinto, Rosenberg disse, Josias Gomes já disse, quase todas as lideranças do PT a nível regional já se pronunciaram favoráveis à reeleição de Augusto. Não citaram Geraldo, citaram a serem favoráveis à reeleição de Augusto. Quase todos. Os que se calaram, eu vou citar 2. Né? Jacques Wagner, que fez um elogio a Geraldo, mas não disse que Geraldo tem que ser candidato. Fez um elogio. E Rui Costa... que... Politicamente, o que é que você acha dessa chegada do Lula e ter mandado convidar o Geraldo para um café da manhã lá em Ilhéus? Muito bem, não foi Lula que mandou convidar. Não Quem foi que mandou? Ele foi, o staff do PT foi, porque ele é deputado, ex-deputado federal por 2 vezes. Ele é fundador. Não, Geraldo... Olha, ou a gente diz a verdade, ou então nós vamos ficar Então tá ali faltando a verdade. Lula não chamou. Você sabe por que não chamou? Porque Geraldo, para entrar naquele café da manhã, e não foi só ele. Não, são fatos. São fatos. Eu estive com o Zé Costa. Ele foi convidado, eu estou falando politicamente. Tudo bem, ele foi convidado. Ele foi convidado mas todos foram. Ninguém estava lá sem ser convidado. Sim, tá tudo bem. Quem convida é o cerimonial, não é o político. Você acha que Lula virá Itabuna? Politicamente falando. Se vier, não vai fazer, porque já veio. Lula na eleição passada veio, ele esteve aqui em Itabuna. Sim, é isso que eu estou dizendo. Não vai fazer efeito. Que Bolsonaro virá apoiar a candidatura? Tenho certeza que sim. De Chico França? Tenho certeza que sim. Por que Lula não vem? São pautas distintas. A pauta de Lula hoje é uma pauta internacional. Mas você sabe que não há pauta internacional, há relações de política externa. Você vê que Lula quase que não fica no Brasil. A política interna. O PT já traçou que tem que ter candidatos nas principais cidades brasileiras. Com exceção de Itabuna e Ilhéus. Não, Val. Com exceção de Itabuna e Ilhéus. Quer você? Não, Val. Você já viu alguém dizer que o PT tem que ter candidatura? Você vai distorcer os fatos. Não, é você que está distorcendo. Não, senhor. Não. Val. Aonde foi que você viu que o PT tem que ter candidato em Itabuna e Ilhéus? Diga aí. Val. Quem foi que falou isso? Tem um programa do PT que o PT terá candidato nas principais cidades. E já foi anunciado isso na Bahia. O PT oficial, o PT do Estado, é o seu presidente. Do PT? Aqui em Itabuna? Augusto Castro. Bom. Augusto Castro. E então, a história vai mostrar isso. Quem é o candidato do PT em Ilhéus? Quem é o candidato do PT em Ilhéus? Quem Marão apontar. Não, sim. Aí você acha que Rui Costa... A Ilhéus está diferente. Não, o tabuleiro xadrez de Ilhéus é mais promissor do que Itabuna. Porque, por exemplo, Adélia Pinheiro.
secretária, né? Foi Você acha que Marão vai apoiar a Adélia Pinheiro? De jeito nenhum. Ah, boa. De jeito nenhum. É isso, mas eu quero dizer, sim. a Adélia Pinheiro tem mais consistência do que Geraldo. Por que essa de colocar a Adélia Pinheiro, candidata a prefeita de Ilhéus? É porque o PT, na verdade, de Ilhéus não tem nome. Não tem nome. Aliás, o PT em Ilhéus sempre foi fraco, né, Val? Teve um momento lá que a Carmelita teve 23 mil votos, na eleição subsequente caiu para 3. Então o PT sempre foi desorganizado, nunca foi pretensioso e sempre foi ofuscado pelo jabismo. Né? E posteriormente por Marão. Em Quaraci o PT está forte com a ex-prefeita Josefina. Né? Isso, Josefina. Em Uruçuca, como é o nome dela, que foi prefeita lá. Enfim, em algumas cidades. Acho que não sei nem se está terminando já o horário nosso. O que é que você acha? Aldenes, Hércio Nobre. Aldenes já saiu, né? Aldenes foi lá no café. Hércio não tem espaço. Aldenes foi o nosso Senado do Café Pomaba. No outro dia já estava nos braços de. É isso que eu estou dizendo. É que você não entendeu. Eu acho que a política é arte também de você cooptar. Então, Paulo, você não entendeu. A federação não pode ser subdividida. Por isso que o candidato do PT não será candidato. Ele é pré-candidato, não será. Por quê? Ele não vai ter apoio, por mais que o Lúcio e a quadrilha dele diga que vai apoiar o gangster do Geraldo. O Geraldo depende, não é do MDB, depende do PCdoB e do PV. Ambos já disseram para mim, os líderes do PCdoB e do PV, ambos já disseram para mim, de que não apoiam o Geraldo sob hipótese nenhuma. Exato. Sob hipótese nenhuma eles apoiam o Geraldo. Na sua concepção, na sua análise política, você entende que Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna... Não, mas ele está querendo barganhar. Então, a candidatura dele... Essa caminhada que ele está fazendo nos bairros... para se manter vivo. Para manter vivo. Para se manter vivo. Não vai ser candidato, está querendo barganhar um cargo, que ele é o único ex-deputado federal do PT, que não tem cargo nem no governo do Estado e nem no governo da União, ambos são do PT, é o único. O que ele quer é barganhar. Sabe? E não vai dar certo, porque ele tem inimigos dentro do PT. O inimigo dele não é Val Cabral, é Rui Costa. Sabe? Rui Costa manda no PT da Bahia. E no PT, quem é que é amigo dele aí? Lúcio Vieira. Hein? Lúcio Vieira. Lula Rui Correia. Lula. Venceslau. Lula é amigo dele, como é seu, como é meu. Exato. Lula tá pouco se lixando para Itabuna, imagina para Geraldo. Sabe? Lula e Otto e Geraldo não vão querer brigar com Otto Alencar para defender uma candidatura inconsistente, que não tem voto para ser vereador. Olha, eu vou aguardar março. E depois eu voltarei. Você vai aguardar o que eu já sei. Então, eu vou aguardar março e voltarei esse programa seu aqui para ver se assim, olha, não tá legal. Você vai bater palma aqui que Geraldo não vai conseguir nada. Não é candidato. Nem vai conseguir nada. Já tá querendo roubar, rapaz. Já tá de olho no fundo de partido. Tá querendo roubar. Geraldo é ladrão. Tá querendo roubar dinheiro do fundo de campanha. Já tá querendo barganhar um cargo no governo do Estado Federal. Geraldo é malandro, rapaz, cara. Você é venenoso. Geraldo é malandro. Geraldo é do mal. O que ele tá fazendo é tentando sobreviver, porque tá morto. Eu não quero ser inimigo seu nunca. E não é não, né? Nem depois que desencarnar. Nem você, nem Carlos Lee. Nem você, nem Carlos Lee. Nem Joel Filho. Joel Filho, Espírito Santo, barbaridade. Mas estamos terminando o programa agradecendo, Paulo. Você é sempre muito inteligente. Eu que agradeço, viu, Val? Embora tendencioso e um pouquinho meio, né, tendencioso, mais do que você. E tal. Mas é sempre muito agradável conversar contigo, Paulo. Quero lhe agradecer, meu irmão. Obrigadão. Meu amigo telespectador, isso é a política, né? Ele depende, isso se torna a coisa mais... A amizade minha e Val é uma amizade de mais de 40 anos, né? Isso é a pessoa que nós sempre fomos assim, é uma história de eu e Paulo. Paulo do lado de lá, Paulo de cá, mas sempre respeitosamente, né, Paulo? Mas isso chama-se democracia, cidadania, respeito de um profissional pelo outro. É isso aí. Paulinho, obrigado, querido. Sucesso na tua vida. Muito obrigado a você, Val. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.